Então, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma live aí. Meu muito obrigado pela audiência e vamos que vamos. Como vocês sabem, né? Essa semana o Lula, o presidente do Brasil, ele sancionou uma lei que obriga as salas de cinema a aumentar o número de exibições de filmes nacionais. Essa lei, gente, ela tem muitos problemas, muitas falhas e pode levar à falência o cinema brasileiro, gerando assim também é, dezenas, centenas de desempregados e aumentando também o desemprego no Brasil. Vou colocar aqui na tela aqui a matéria do Senado aqui, da página do Senado que noticiou o tal feito. Vamos lá. Lula sanciona a lei que estende até 2023 cota de filmes nacionais em cinemas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.814, que obriga a exibição de filmes brasileiros em salas de cinema até 2033, a chamada cota de tela, que vigorou durante 20 anos no país, deixou de ser aplicada em 2021. A nova norma foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 16. A lei é o resultado do projeto de lei 5.497/2019 da Câmara dos Deputados. A proposição foi aprovada em dezembro do ano passado pelo Senado, com o relatório favorável do senador Humberto Costa, PT, de Pernambuco. Só poderia ser. O presidente da República sancionou a matéria sem vetos. A cota de tela para filmes nacionais estava prevista na medida provisória de 2228/2021, que estabelece princípios gerais da política nacional do cinema. De acordo com o texto, as empresas proprietárias, locatórias ou arrendatárias de salas, espaços ou locais de exibição pública comercial ficavam obrigadas por 20 anos a exibir obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem. Terminou no dia 5 de setembro de 2021. A Lei 14.814 recria a cota de tela, que passa a valer até 31 de dezembro de 2033. De acordo com o texto, as salas devem exibir obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem, observados os números mínimos de sessões e a diversidade dos títulos. Um regulamento do Poder Executivo vai definir critérios para cumprimento de cota, que deve ser fiscalizado pela Agência Nacional de Cinema, a Ancine. O regulamento deve prever medidas para assegurar variedade, diversidade, competição equilibrada e efetiva permanência em exibição de longas-metragens nacionais, em sessões de maior procura. O objetivo é promover a autossustentabilidade da indústria cinematográfica nacional e do parque exibidor, a liberdade de programação com valorização da cultura nacional, universalização do acesso e a participação das obras nos circuitos exibidor. O descumprimento da obrigação sujeita a infrator advertência em caso de descumprimento pontual considerado erro técnico ou multa. O valor da penalidade corresponde a 5% da receita bruta média diária do complexo cinematográfico responsável, multiplicado pelo número de sessões de descumprimentos. Vamos lá, né? Eu não escrevi roteiro hoje nenhum aqui para falar com vocês. Isso aqui é uma medida totalmente autoritária. Vamos lá, rapidinho. Se não há interesse do público, é porque está havendo algum problema com as produções nacionais. Primeiro, qualidade do filme, a qualidade do roteiro, a qualidade da história, a falta de criatividade. Segundo, se falta tais critérios e até mais outros, no caso também técnico, no caso também atuação, no caso também de maquiagem, entre tantas outras coisas técnicas que também até se cobrado em várias premiações, na falta desses critérios técnicos, o que eles fazem? Eles fazem, fazem a imposição autoritária do Estado. Ou seja, ao invés de trabalharem na qualidade da produção, eles querem impor as pessoas, obrigar as pessoas a irem, fazendo com que aumentando e até mesmo obrigarem, ou seja, quem leva a culpa no caso disso tudo, dessa falta de qualidade, é os cinemas, obrigando os cinemas a diminuir filmes com qualidade, que no caso são os internacionais, principalmente sua unanimidade de produções hollywoodianas, e exibir filmes ruins de péssima qualidade brasileiras, fazendo com que gere
fazendo com que gere o desinteresse mais ainda do público em buscar esses filmes, ou seja, gerando prejuízo. E quando se gera prejuízo, o que vem? Eles, para conter prejuízos, eles começam a reduzir quadro de funcionários, começa a cortar isso, começa a cortar aquilo e até mesmo o salário. E se não e se essas medidas por parte dos cinemas, das empresas que administram e donas das salas de cinema não funcionam, o que, que eles fazem? Fecham. E assim aumentando o número de desemprego no país e principalmente diminuindo a área do entretenimento no Brasil. A verdade é uma só, gente. O cinema brasileiro praticamente ele está está entubado, respirando sobre aparelhos. Por quê? Porque a qualidade permanece a mesma. É muito ruim o cinema nacional. Pergunto a vocês quando foi o último filme bom de vocês que vocês assistiram brasileiro nos cinemas. Eu respondo, eu aqui no caso foi Tropa de Elite, no caso do humor foi Lisbela e o Prisioneiro. Eu não vi mais nenhum outro, é muito filme ruim. Tem gente que gosta, tem uma claque aí artística, uma claque social que vai para dizer que são cultos, mas é porra nenhuma. São filmes ruins. Uma vez ou outra que sai um filme diferente, porque o próprio cinema nacional em si, ele não aplica naquilo que ele está cobrando, que o governo está impondo diversidade, principalmente na diversidade de gênero. Fantasia, ação, ficção, sci-fi, drama. Só fica ali, ó, entre humor ruim, pífio, e é, baseado em fatos reais, biografias de cantores, de atores, tanto faz, biografia de gente decadente, de artistas decadentes, e isso quando não fica normalizando e romantizando a pobreza, a favela. É só isso. É nisso é baseado o cinema. E o pior de tudo é porque que eles também não trabalham. E tem outra coisa que eles não trabalham na qualidade. Porque a própria produção em si, diretores, atores, todos envolvidos, eles já estão com salário garantido. Porque o cinema nacional, ele é patrocinado por lei de incentivo à cultura, a lei Rouanet. Mesmo que não, diferente de Hollywood, que é o sistema privado, que é o sistema ali, daqui na base da meritocracia, que você tem que fazer bilheteria para poder se pagar, aqui no Brasil já está tudo pago, independente se vai gerar bilheteria ou não. Então, esse é um dos maiores problemas, são leis de incentivo à cultura. Eles fazem com que a qualidade, eles estão cagando para a qualidade. Isso sem contar que o filme brasileiro tem sempre a mesma cara, a cara da Globo. Os mesmos atores que você vê nessas novelas e séries da Globo pífia, vocês vão ver no cinema com uma outra história, um requentamento da mesma história, só com outro título e com os mesmos atores. Então não tem como. Eu estava vendo esses dias aí, a própria Folha de São Paulo fez um levantamento que só 5% do público é voltado ao cinema nacional, que é um resultado pífio. E o pior de tudo é saber que ainda esse, para mim, foi muito, porque se você vai numa sala de cinema nacional, assim, vamos lá, 5% de uma sala de cinema, vamos lá, uma sala tem 200, só um exemplo, 200 cadeiras. Se você for numa sala de cinema do filme nacional com 200 assentos, não tem 3, 4, ou seja, isso não representa nem 5%. Eu achei que esse número ainda foi muito, se você ampliar no contexto geral. Eu não estou fazendo aqui nenhum cálculo de matemática, não, só estou fazendo parâmetro, mas essa é a realidade. Entendeu? Essa é a realidade do cinema nacional. Tiraram, e isso assim, tiraram o fator de meritocracia, não há incentivo no cinema nacional. Você vê, eu vejo essas matérias aqui sobre a questão da. E esse sim, a própria claque, e isso porque eles têm 15 bilhões. O setor cultural brasileiro, ele tem 15 bilhões de investimentos. Aí eu te pergunto, se você se pergunta, porra, 15 bilhões de reais, convertendo em dólares, é pouco menos de 3 dólares, porque já que a cotação do dólar atual está R$ 5,40, pouco menos de 3 bilhões de dólares. Que mesmo assim ainda é dinheiro para burro se converter em dólares. Porque uma produção mesmo de fantasia hollywoodiana, ela gira em torno, média, de entre 70 e 80 milhões, chegando até 200 milhões de reais.
E ainda sobra dinheiro para burro, para fazer aqueles grandes blockbusters baseados em efeitos visuais, que muitas histórias também estão rasas, estão a mesma coisa. Eles apostam num efeito visual, apostam num quesito fantasia. Aqui no Brasil não. Além de toda essa falta de criatividade, já que deles estão garantindo, isso sem contar de que, além da que eu já tinha falado sobre a favela, a romantização da pobreza, da violência, do quesito comunidade, favela, do gueto brasileiro, o humor ruim, que é sempre a mesma coisa, a cara de novela, ainda muito, se você, nessa cota aqui que foi reativada, que Lula sancionou para aumentar o número de filmes nacionais nos cinemas, muito, 50% disso aqui é voltado à pauta identitária, a causas feministas, causas trans, totalmente enviesado ideologicamente. E a gente sabe muito bem o progressismo, mensagens ali bem sutis, políticas na ideologia socialista, entre todas as outras porcarias. É só ver Hollywood, ver a própria Disney aí, gente, abraçou o socialismo, abraçou o progressismo de vez, abraçou as pautas ideológicas de vez. E o que está acontecendo? Muito dinheiro e zero qualidade. E ainda quando as pessoas não têm interesse nenhum de ver essas obras, o culpado são as pessoas, porque eles julgam, dizem que são racistas, que são transfóbicos, blá blá blá. E eles culpam, lá a Disney ainda tem ainda o incentivo do setor privado. Do setor privado, é uma empresa privada que não. Aqui no Brasil, o incentivo vem do Estado, no caso eu, você que paga essa porcaria, e ainda somos culpados de não ter interesse em ver essas porcarias mal feitas. E com muito dinheiro, com o nosso dinheiro. Essa porcaria tem 15 bilhões. Isso era para ser de graça, não era nem para cobrar. Esses 15 bilhões era para cobrir o prejuízo do cinema, já que, já que realmente já existe a porcaria dessa lei. Então pega esses 15 bilhões e cobre o prejuízo que estão dando nos cinemas. Porque eu, particularmente, eu não vou pagar para ver uma merda dessa. E milhares de pessoas. O público não está mais pagando. O público já está decidindo hoje, devido à própria qualidade duvidosa e muitas das vezes zero que vem de Hollywood, com cheio de efeitos visuais. Assim, a poesia visual ali, cheia de mentirologia, que realmente pode até, em certos pontos do filme, pode até te tirar da realidade, fazer você imergir na tela de cinema, se imaginando aqui naquela aventura. Mas, enfim, a história hoje, que muito se cobra, tá zero. E as pessoas estão escolhendo a dedo a qual filme hollywoodiano vai assistir. Vai assistir, imagina uma produção brasileira que é a mesma, que é sempre a mesma merda, sempre a mesma porcaria, com os mesmos atores, com a mesma qualidade de novela, sem história zero e toda pautada. Imagina. Se o interesse hollywoodiano, que ainda tem investimento, tem dinheiro, tem aquela toda pirotecnia, tá quase zero, as pessoas estão escolhendo a dedo, imagina o filme nacional que não tem nada disso. E quando sai um filme bom, com efeitos visuais e uma história relativamente boa, ou parcialmente boa, mesmo assim as pessoas não estão indo, porque, sabe, já é a fama do cinema nacional. Nem sei se a gente vai conseguir, nessa guerra cultural, nesse aspecto dessa guerra cultural do cinema nacional, eu nem tenho esperança de a gente ter uma mudança radical no cinema e fazer com que, assim não, no nosso entretenimento, ainda mais se tiver investimento do governo aí, o próprio Estado em si financiando, não sei se há como reverter esse quadro. Eu acho que é muito ruim, né, cara? É muito ruim para o entretenimento brasileiro, muito ruim para a cultura brasileira em si. E quando há algo diferente, algo que realmente faça com que as pessoas mudem a visão, e quando eu falo diferente, é independente, que saia um pouco dessa bolha, eles tentam sabotar, eles vão lá à grande mídia, eles recorrem aos jornais que pensam, que rezam sua cartilha para fazer um certo tipo de boicote. Vai ser difícil reverter esse quadro. Eu acho que nem eu, na minha leve concepção, não há como reverter esse quadro a longo prazo. E isso assim é perigoso, porque além de dar prejuízo ao cinema, vai fechar muitas salas de cinema no Brasil. Um país tão grande, com uma população tão grande, e o cinema, que é a sétima arte, está praticamente nadando às beiradas
nadando às beiradas para poder sobreviver nesse oceano de cultura aí, dessa cultura porca, é, respirando sobre aparelhos e ainda o governo jogando contra. Não tem como um governo jogando contra o cinema e incentivando o cinema praticamente quase que fecha as portas. Não tem, na cultura, no entretenimento, não tem que ter imposição nenhuma estatal, não tem que ter dinheiro estatal. Tem que ser iniciativa privada, para as pessoas dependerem do resultado da sua produção. Hollywood é isso aí, gente. Hollywood aí é um bom exemplo. Eles vivem do investimento privado e da bilheteria. Se não, a bilheteria é isso daí, é meritocracia. Se você quer fazer uma boa bilheteria, você quer realmente ter resultados, você quer realmente pagar, se pagar, você quer realmente ter frutos do seu trabalho, faça boas histórias, faça um bom filme e deixe o público escolher. Agora, você usar a imposição estatal do poder da máquina estatal para obrigar as pessoas a querer ver, e se as pessoas não ver, você querer culpar as salas de cinema pela péssima qualidade dos seus filmes, aí é ditadura, e é o que o Brasil está passando. E é que o Brasil já há, e no um pouco o aspecto político, já há uma ditadura no Brasil. E agora ela está chegando no entretenimento. Está chegando na cultura. Está chegando não, já há na cultura. Eles só estão potencializando, potencializando tudo isso que já existe do outro lado. E agora está chegando aqui com mais força, que é no caso do entretenimento. Vai ficar muito ruim para o cinema nacional sobreviver com essas imposições do Estado, com essas imposições da cultura brasileira. No Brasil não era nem para ter um Ministério da Cultura, gente. Primeiro dia de tudo, era para ser uma pasta. Mas a gente temos um Ministério da Cultura que não serve para nada. E o pior de tudo é que todas essas medidas autoritárias que eles querem impor em cima do entretenimento da cultura brasileira no geral, é o próprio Ministério da Cultura que toma esse tipo de decisões e com muito dinheiro em caixa, 15 bilhões. Já é errado, né, ter dinheiro estatal na cultura, né? Não era para isso. O dinheiro era para serviços essenciais da sociedade, não para a cultura. A cultura não é essencial. Quando uma pessoa em si, eu sempre falo, todo mundo, não é só eu, mas milhares e milhares de pessoas estão cansadas de saber que a cultura ela não é um serviço essencial. Serviço essencial é segurança, saúde e educação, que engloba esses três aspectos. Cultura é algo que pode vir em segundo plano, para as pessoas se entreter. Não, vamos, digamos assim, nem digo muita cultura, o entretenimento em si. A radiodifusão, televisão, cinema, filmes e séries. Isso não é serviço essencial. A cultura dentro das escolas já é um outro aspecto. Literatura, conhecimento, entendeu? Mas não no entretenimento, na sétima arte, imposição do Estado, a ditadura, enfim. Infelizmente, o cinema nacional ele só tende a piorar e ele vai praticamente quase que ter uma morte cerebral, né? Vai sobreviver através de máquinas. Infelizmente, esse é o resultado, né? E eu, particularmente, eu não vejo como reverter esse cenário tão cedo, não, hein, gente? Vai ter que ter. Infelizmente, esse cenário só será revertido de acordo com o que está vindo em este ano 2024 e em 2023, né? Mas vamos ver no que vai dar. Então é isso aí, gente. Obrigado aí por mais uma live aí. Obrigado pela audiência e até a próxima. Fui.